Aleluia, glória a Deus, boa noite, a paz seja com todos, é o Bispo Marcelo Araújo, é um prazer estar com você nessa noite de sexta-feira, cujo tema hoje é bastante interessante, vida após a morte. Foi um tema que o meu filho João Victor passou para mim, eu achei muito interessante para falar de um assunto que você, quem sabe, vai se interessar bastante, baseado num texto do livro do profeta maior Daniel. Eu quero falar para você que hoje é uma sexta-feira, que se você crê, não acabou ainda, só boas notícias para você em nome de Jesus. Pense o dia corrido hoje, amados. Ter chegado mais cedo para fazer a live, pegamos um trânsito abençoado. Estamos aqui hospedados ainda na casa do Roberto e da Pamela. Inclusive, até eu ia falar para ele que eu ia fazer na live, vou falar. Eu entrei na live assim, tava com umas olheiras, tá dormindo aí, né, na correria de mudança. E aí eu falei, rapaz, vou colocar o óculos para ninguém notar. Aí ele, bispo, coloca óculos escuros. Você viu como ele não conseguiu. Eu achei que ele ia me motivar. Amém, Roberto, é uma bênção na minha vida. Glória a Deus. Você vai entrando, isso, vai chamando as pessoas. Já dando risada já, né? Vai chamando as pessoas. Jurandir, seja bem-vindo, meu querido. Deus te abençoe em nome de Jesus. Ivone Navarro, Deus abençoe. Paula Silva, Deus abençoe. Bispa Trevelin, glória a Deus. Maria Cristina, ô Cris, Deus abençoe você e a sua mãe, viu? Dona Jerusa, prazer ter vocês aqui. Sandrinha, Deus abençoe. Quem mais está conosco aqui? Um montão de gente já entrando, glória a Deus. Isso, vai chamando as pessoas, por favor. Aleluia, glória a Deus. Essa correria mais do que abençoada, glória a Deus. Vai chamando as pessoas, vai compartilhando, abrindo as salas, por favor, para que todos sejam avisados que estamos nessa live hoje. E a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação. Eu creio por essa semana que está terminando, mas não acabou ainda. Eu creio numa semana de boas notícias, numa semana de resultados, numa semana que você, amanhã, no Shabat, no último dia da semana, vai glorificar ao Eterno pelos grandes resultados que você terá. E a Deus toda a glória por isso, em nome de Jesus. Amém? E isso vai chamando as pessoas. Começamos a live faz 3 minutos. Já tem muita gente conosco. Obrigado você que está chegando agora. Obrigado você que está compartilhando. Obrigado você que está chamando o povo aí. Estamos aqui nessa sexta-feira de uma temperatura mais quente em São Paulo, graças a Deus. Oramos para que a temperatura dê uma subida, amados. Porque como nós fazemos trabalho nas ruas, sabemos da necessidade das pessoas que estão nas ruas, muitas delas sem cobertor, como choveu na semana passada. Pessoas falando também que estavam com os cobertores molhados. Imagina o cobertor molhado com frio à noite. Meu Deus do céu. Então a gente orou, pediu ao Senhor, oramos a Deus para que a temperatura desse uma subida e para a glória de Deus assim aconteceu. Nico, boa noite. Deus abençoe, Nico. Quem mais está com a gente aqui? Tina Andrade, Deus abençoe. Daqui a pouquinho entrando o Lucas, a Cris também, a Pamela Goldstein entrando também conosco aqui. Daqui a pouco o seu Juarez também entrando. Daqui a pouco o pessoal entrando, o Roberto também, que falou das minhas olheiras, está entrando daqui a pouquinho também. Aleluia, o pessoal está entrando na correria aí. Estamos juntos nesse horário abençoado. Fiz live anteontem às 22 horas. Hoje oramos, estamos fazendo um horário normal. E eu tenho certeza que esse assunto que vai ser tratado hoje vai ser de uma maneira diferente daquilo que você imagina. Eu tenho certeza que quando falamos de vida após a morte, algumas pessoas pensam numa coisa e quem sabe a gente vai falar uma coisa um pouquinho diferente. Mas no final já vai dar tudo certo, porque vai ser na direção de Deus em nome de Jesus. Amém? Vamos orar e já consagrar esta live ao Senhor. A live que nasceu no coração de Deus, a live que o Senhor tem colocado para a gente estar fazendo praticamente todos os dias, aonde o nome do Senhor tem sido glorificado e tem sido exaltado em nome de Jesus. Vamos orar. Pai de amor, diante da Tua presença nesta hora, eu quero Te dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O Senhor é o Deus que transforma a nossa história, mas acima de tudo isso, nos transforma lá dentro, nos nossos sentimentos. Coloca, Senhor, diante da nossa vida a certeza da vitória através da Sua palavra, mas também coloca no nosso coração o poder através do Espírito Santo. E eu tenho certeza, ó Deus, que nessa noite vidas serão transformadas pelo Teu poder. Eu tenho certeza que nessa noite, através da Tua palavra, histórias serão recontadas, onde as perdas vão se converter em ganhos, as tristezas vão se converter em alegrias e a desonra em dupla honra.
Eu tenho certeza que aonde essa live chegar, porque eu estou falando do Senhor, da tua palavra, estou falando da dimensão espiritual, estou falando, Senhor, aquilo que glorifica o teu nome. As vidas que forem alcançadas através dessa live serão poderosamente transformadas pelo teu poder. Por isso, Espírito Santo, começa a tocar agora nos corações. Começa a tocar agora nas vidas. Começa a tocar agora em cada homem, cada mulher, cada moço, cada moça e cada criança que está me assistindo agora. Que possa também, além de estar nos assistindo, Senhor, mas sejam aqueles que vão compartilhar, que vão propagar, que vão, Senhor, espalhar esta live através do Facebook e através de tudo aquilo que faz parte da mídia social, para que o teu nome seja glorificado e seja exaltado. Faz isso acontecer hoje, para que o teu nome seja engrandecido e que as pessoas, todas elas que chegarem a essa live, sejam poderosamente abençoadas pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus, amém? Tem uma história que eu quero contar para você. Eu já contei em uma das lives, mas faz tempo que eu contei essa história e Deus me incomodou agora nesse tema, vida após a morte, de estar falando com você agora. A história é o seguinte: uma faculdade na Inglaterra foi visitada agora pelo Espírito Santo. O Espírito Santo veio agora numa classe de alunos do seminário e Deus deu para eles a certeza de que Deus os havia chamado para fazer uma obra poderosa no continente africano. Estou falando do início do século XX, do século passado. Durante 4 anos de seminário, eles foram cheios da presença de Deus. Mas por quê? Porque as vidas normalmente pegam destinos diferentes daquilo que deveriam seguir. Às vezes as pessoas perdem o foco daquilo que Deus determinou para elas fazerem. Foi se esfriando essa vontade de ir para a África. Foi se esfriando essa vontade de estar diante do continente africano e falar do Deus que os havia chamado para estabelecer lá na África o seu reino e estabelecer a sua palavra. Porém, a história conta que um jovem e uma jovem agora se apaixonaram durante o seminário. Eles se namoraram, noivaram durante o seminário e depois, já formados no seminário, se casaram. E de repente estavam numa vida absolutamente normal. Só que o Espírito Santo os lembrou. Lembra do que eu chamei vocês para irem para a África? Ninguém foi, mas eu quero que vocês estejam lá. Recém-casados, então, eles foram depois da lua de mel para a África. Chegando agora na cidade que Deus havia revelado. Chegando agora exatamente no lugar que Deus havia revelado, eles perceberam que o pessoal que estava ali era um pessoal literalmente simples. Era uma cidade simples, algumas pessoas passando até fome. Porém, Deus os chamou ali para estabelecer o reino dele. Ficaram ali e Deus deu para eles uma revelação de que havia uma tribo, uma indígena que deveria conhecer da palavra de Deus, deveria conhecer da palavra do Senhor. Eles então procuraram saber dessa tribo indígena. Alguém disse para eles: olha, eles ficam a mais ou menos 10 quilômetros por dentro da mata fechada. Ninguém chega lá porque dizem que eles ainda são uma tribo muito antiga, uma tribo que ninguém conversa, não tem acesso a ela, e eles não têm acesso nenhum à civilização. Muito pelo contrário, segundo as pessoas declaram, eles comem seres humanos. É uma tribo de canibais. Mas Deus chamou eles para ir até lá. E eles falaram: como é que nós podemos fazer para falar do nosso Deus para esse pessoal? E alguém disse: tem que aprender o dialeto. E somente uma pessoa aqui na cidade conhece o dialeto deles. Eles então conheceram a pessoa durante 2, 3 anos, começaram a aprender do dialeto. E para encurtar a história, eles agora, chamados por Deus, pedem para que essa pessoa os leve mais perto possível aonde essa tribo estava. Diz a história então que quando faltou mais ou menos uns 4 quilômetros, o cidadão que os levou até ali, que tinha ensinado para eles o dialeto, disse: somente até aqui. Daqui para lá vocês vão sozinhos, porque agora eu sou passivo de morte. Eles se ajoelharam ali diante do continente africano, no solo africano eles se ajoelharam. E diz a história que eles falaram exatamente assim: Senhor, não importa o que aconteça, não importa o que aconteça conosco, que o teu nome seja glorificado e seja exaltado. Eles entraram então, e quando entraram, diz a história, algo aconteceu. O pessoal começou a ver a movimentação da mata, isso eu falando dos índios. Pegaram o casal, levaram diante do líder da tribo, e o líder da tribo deu a seguinte ordem: primeiro, cortem a cabeça dele, depois cortem a cabeça dela. Eu já quero falar
que essa história não chegou ao fim, mas eu quero dar uma afirmação para você que está me assistindo e vai compartilhando, vai chamando as pessoas, é apenas o começo da live de hoje. A afirmação é essa: uma história maravilhosa, extraordinária, belíssima, um conto, entre aspas, de fadas, se bem que elas não existem, um conto, quem sabe, que você pode dizer, nossa, que coisa linda, sem Deus, normalmente terá um final terrível, terá um final tétrico, terá um final quase de um filme de terror. Ao contrário agora, uma história que começou má, errada, torta, uma história que começou com tudo para dar errado, uma história que começou, quem sabe, aos olhos humanos, sem ter um final feliz, mas se tem Deus, você pode ter certeza que no final tudo já deu certo em nome de Jesus. No final tudo já vai cooperar para o bem daqueles que amam ao Senhor. Por isso que a história não termina. 10 anos se passam. E quando passam os 10 anos se passam, a história declara que o Espírito Santo vem novamente agora sobre a Inglaterra, vem novamente sobre o seminário, vem novamente sobre as pessoas que estavam estudando ali, e o Espírito Santo os incomoda. Para encurtar o tempo, depois do seminário, eles vão agora sendo direcionados por Deus, porque Deus os levou para a África, Deus os levou para aquela cidade, Deus os levou para aquele lugar, e dessa maneira extraordinária, o que aconteceu? O que aconteceu dessa maneira extraordinária? Eles começaram a perceber que Deus os havia levado para a mesma cidade, a cidade onde as pessoas tinham ido antes. Chegando ali, começaram a ouvir falar justamente daquele casal, começaram a ouvir falar exatamente do que tinha acontecido, e alguém fala para eles, olha, para um pouco. E dessa hora que começou o pessoal mandou parar, falou, olha, o que aconteceu foi o seguinte, 10 anos atrás veio um casal aqui na Inglaterra, eles entraram lá dentro da mata, fulano de tal ensinou para eles a língua. A história conta que primeiro cortaram a cabeça dele e depois cortaram a cabeça dela, e agora vem um grupo grande lá da Inglaterra de novo para ganhar aquela tribo de canibais, de assassinos, para o Deus que vocês servem. O líder dos seminaristas, que inclusive foi, que era um pastor, falou, nós precisamos fazer isso. Deus nos chamou para isso. Ficaram então para contar a história 2, 3 anos aprendendo a língua, o dialeto. Entram na mata. Quando chegam na mata, os índios vendo a movimentação, levam eles para dentro da tribo. Chegando ali, o líder da tribo sai e diz, corta a cabeça de todo mundo. Porém o pastor diz assim para o pessoal, ei, por favor, não façam isso. Antes de vocês nos matarem, nós queremos falar do Deus contido neste livro sagrado aqui. Queremos falar do Deus que estas páginas falam dele. Nessa hora, diz a história, todos na hora se dobraram com o rosto em terra. O pastor e os seminaristas recém-formados olharam assustados e falaram, o que é isso? Como assim? E aí dessa hora, o líder da tribo pediu licença para falar e disse, há 10 anos atrás veio um casal aqui. E esse casal que veio aqui levantou um livro igual a esse. Começaram a falar na nossa língua de um Deus contido nestas páginas. Começaram a falar de um Deus todo-poderoso. Eu peguei o meu facão e fui de direção à cabeça dele para cortar. Ele começou a falar numa língua que não era natural. Os olhos dele começaram a brilhar. Ele deu um sorriso para mim e eu cortei a cabeça dele. Fui em direção à mulher, pensando que ela estava apavorada. Chegando ali, percebi que a mulher estava sorridente. E ela disse no meu dialeto, eu entendi, muito obrigado, eu verei face a face o meu Senhor. Nessa hora, quando fui para direcionar para cortar a cabeça dela, ela começou a falar numa língua que não era dessa terra, era a língua dos deuses. O rosto dela começou a brilhar como o sol do meio-dia e eu cortei a cabeça dela. 10 anos se passam, o que nós queremos saber. Que Deus é contido neste livro sagrado, porque o livro que eles trouxeram está ali, que tira do ser humano o medo da morte, que tira do ser humano na hora do final, coloca no coração dele tamanha alegria, que ele sabe exatamente para onde vai, que tira do ser humano o pavor daquilo que as pessoas não conseguem explicar. O pastor então diz, nós viemos para cá para falar justamente desse Deus. E é esse Deus que eu quero dizer para você em nome de Jesus, que não apenas tira o medo da morte, mas é um Deus que coloca sobre nós a certeza de uma vida maravilhosa, de uma vida extraordinária. Coloca dentro do nosso coração uma certeza, como declara em João 10:10, parte B. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que essa vida abundante vai entrar no teu coração a partir de hoje. Essa live vai, em nome de Jesus, essa é a direção que Deus me deu, levar você a viver antes da vida após a morte, uma vida extraordinariamente poderosa a partir de agora.
Eu quero dizer para você em nome de Jesus, que o Senhor está ministrando ao meu coração para dizer para você, que você nasceu para vencer, para prosperar, para ter o melhor dessa vida e para ser feliz. E eu falo isso em todas as lives, até quando em nome de Jesus penetre no teu coração e seja marcado com letras de fogo, porque você é um vencedor, você é uma vencedora. Aonde você está, o melhor dessa terra é para você, e não duvide disso em nenhum segundo da tua vida. Muito pelo contrário, adore e glorifique a Deus, porque a grande vitória que você tem aguardado, quem sabe não chegou ainda, porque você ainda não estava pronto, mas eu profetizo em nome de Jesus, que a partir de hoje você está pronto e pronta para viver as maiores experiências da tua vida até hoje, até esse momento, e você vai entender isso a partir dessa live em nome de Jesus. Quero dizer para você, que hoje a glória do Eterno, a palavra do Senhor declara no livro de Isaías, capítulo 60, versículo 1, que a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. E o que é glória? Glória é o peso da presença de Deus. E quando nós temos o peso da presença de Deus na nossa vida, o peso dessa vida acaba. O peso da dificuldade, o peso da aflição, ela acaba em nome de Jesus, e veio sobre nós agora a certeza de algo maravilhoso. Eu quero dizer para você em nome de Jesus, que o peso da glória de Deus virá sobre você, e vai tornar você uma pessoa mais leve, uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais entusiasmada, uma pessoa mais cheia da presença de Deus, para andar, quem sabe, nas ruas de São Paulo, onde você mora, no estado, no país onde você reside, cheio da presença do Senhor, e aonde você andar, a glória do Eterno te precederá em nome de Jesus. Há momentos também que a glória do Senhor nos manda ficar parados, não ficar andando de um lado para o outro, mas ficar parados. Isso quer dizer o quê? Que quando nós entendemos isso, nós temos que ver que no sopro do Espírito nós fomos feitos para fazer aquilo que Deus determina para nós através da revelação do seu Santo Espírito. Tem gente que está muito agitada, tem que parar, e tem gente que está muito parada, tem que ter um pouco de agitação. E o que é isso? O equilíbrio. E o equilíbrio faz com que a gente saia, quem sabe, das situações que nos têm tirado o sono, e possamos entrar agora no centro da vontade de Deus para viver o melhor dessa terra, que está justamente lá dentro da vontade de Deus e no centro do seu querer. Eu quero dizer para você em nome de Jesus, que hoje essa live será um pouco mais longa. Vamos fazer uma maratona hoje. Eu quero dizer para você, compartilhe, porque todas as pessoas em nome de Jesus, vai compartilhando, todas as pessoas em nome de Jesus serão transformadas pelo poder de Deus. As pessoas que estão entrando agora, as que já entraram, você que está agora compartilhando, você que está chamando pessoas, você que está abrindo as salas, você que está aí em nome de Jesus, fazendo aquilo que o Senhor está mandando você fazer, que é no seu Facebook, que é na página que você tem, através, quem sabe, do Message, quem sabe até você também do WhatsApp, chamando as pessoas, dizendo: olha, está o Bispo Marcelo lá em nome de Jesus falando sobre algo extraordinariamente poderoso nessa noite, e eu já estou sentindo a presença de Deus, e Ele está só no começo da live, e Ele está dizendo em nome de Jesus que todos que estiverem lá, todas as vidas que estiverem lá, serão transformadas pelo poder de Deus. É isso que eu quero dizer para você. Eu fico imaginando, e aí a história termina aí, o que aconteceu com aquela tribo. Eu fico imaginando, mas eu posso ter uma certeza: eles perderam o medo da morte, perderam, quem sabe, o anseio da vida depois dessa vida. Quando nós olhamos João capítulo 14, nós percebemos que Jesus está preparando mansões celestiais para nós. E nós entendemos então o que é isso que tem que nos dar alegria, a alegria da salvação. Saber que o meu nome e o teu nome, eu tenho certeza o teu nome, eu tenho certeza, e o teu também, está escrito no livro da vida. Saber que aquelas pessoas que partiram, entes queridos, pessoas amadas, pessoas que, quem sabe, deixaram saudade no nosso coração, se elas aceitaram Jesus como Senhor e Salvador pessoal, elas estão na glória agora, estão na presença de Deus agora, e com certeza eu vou revê-las. E não vou revê-las num período de tempo que terá um fim, mas vou revê-las agora eternamente. Essa é a alegria que eu tenho que ter, a alegria da salvação. Se você não tem a alegria da salvação, é tudo que o diabo quer para tirar de você justamente um dos maiores sentimentos que nós temos que ter, que vem da parte de Deus. É lógico que para ter a alegria da salvação, eu preciso ter fé, certeza. E a certeza em Jesus. E isso faz com que a minha vida seja absolutamente direcionada a uma dimensão que às vezes não está. O que é isso? Medo da vida. Se eu não tenho medo da morte, como é que eu vou ter medo da minha vida? Repito, se eu não tenho medo da morte, como é que eu vou ter medo da minha vida? É um paradoxo, não tem como ter lógica isso.
Agora, se eu não tenho medo da morte, porque eu sei que Cristo vive em mim, esperança da glória, sei que o meu nome está escrito no livro da vida, sei que a partir de agora eu viverei eternamente por causa do seu sacrifício, eu não tenho mais medo da morte, consequentemente, não tenho também mais medo da vida, porque eu sei que a vida não termina aqui, aqui é apenas uma passagem. Aqui é apenas uma partícula de tempo, se podemos dizer assim, dentro da eternidade. E aí a nossa vida de pessoas que tem esse sentimento, eu profetizo sobre a tua vida que você tem, nos faz perder medo de qualquer coisa. Por isso que eu falo em algumas lives dizendo que eu profetizo você em nome de Jesus, não tenho medo de nada nem de ninguém, só temo e tremo diante do Deus vivo. Por quê? Porque eu não tenho medo da morte, porque eu sei que não vou morrer. Eu sei que estarei em Cristo. Eu sei que daqui eu vou para uma outra dimensão, para a dimensão eterna. E isso, consequentemente, faz com que nesse quesito a minha mente trave, no sentido de que, peraí, se aqui é apenas algo tão tranquilo, dentro daquilo que é a eternidade, apenas uma partícula, por que eu vou ficar estressado, cansado, sobrecarregado? Por que eu vou ficar agora com medo, com receio? Não. Eu tenho certeza em que eu tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive. E aí eu sei que eu posso crer num amanhã, mas um amanhã eterno para a glória do nome dele. Se você está entendendo, eu quero dizer para você que hoje Deus vai nos tirar, eu vou ser o primeiro da lista, me tira mesmo, Senhor, se alguma coisa me tira dessa dimensão natural, dos ditames dessa vida e nos colocar agora numa dimensão sobrenatural. Muito obrigado você que está compartilhando, muito obrigado você que está abrindo os grupos, muito obrigado você que está abrindo a sala, sejam todos muito bem-vindos. Olha, é um prazer estar com você. Para quem está entrando agora, eu sou o Bispo Marcelo Araújo e o nosso bate-papo de hoje é a vida após a morte. E eu quero dizer para você que é algo extraordinariamente poderoso. Sabe, a gente fez tantas vezes velórios como pastor, hoje bispo, perdi a conta. E às vezes você vê as pessoas se deparando justamente com essa situação, de ver um ente querido que partiu, ver um ente querido que, quem sabe, aos olhos humanos não está mais ali. Agora há uma diferença fundamental entre aqueles que olham para o ente querido e, quem sabe, não tem a certeza pela vida que ele teve. Se bem que teremos algumas surpresas lá em cima, mas enfim. Mas pela vida que ele teve, aparentemente, de que ele partiu para a glória. Daquele ou daquela que sabe que pelo legado, pela história, pelo testemunho, pela vida, pela fé, pelos frutos, por tudo aquilo que fez, está agora com o Senhor na glória. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que o Senhor está entrando aí agora e tirando de você o medo da morte completamente. Receba isso. Não tenha medo da morte. Mas acima de tudo, e esse é o fator. Bispo, como é que eu tenho certeza que eu não tenho medo da morte? É quando eu sou completamente tirado de qualquer medo dessa vida. Porque se eu sei que não vou morrer, eu não tenho medo de nada. Concorda comigo, amados? É isso que eu quero dizer para você hoje. Deus tem isso para você. Vamos para o texto bíblico que expressa exatamente isso. Daqui a pouco eu quero que você abra comigo a palavra de Deus no livro do profeta maior Daniel, capítulo de número 3. Profeta Daniel, capítulo de número 3. E peço mais uma vez, por favor, vai compartilhando, vai chamando as pessoas, vai chamando os grupos, vai abrindo as salas. Muito obrigado você que está fazendo isso. Obrigado, acho que o Lucas já deve estar aí, o Lucas. Estou vendo aqui o Nico. Nico, seja bem-vindo. Se a Cris está também, a Pamela também está aqui. Pamela Goldstein está aqui com a gente. Bispo Atreve abrindo as salas também. Muito obrigado você que está aí com a gente. E peço a você essa gentileza, vai compartilhando, porque o assunto é bastante interessante e vamos falar bastante sobre isso hoje. Eu espero em Deus que você, por causa daquilo que vamos falar, tenha o teu coração transformado com uma alegria sobrenatural e em tudo isso o nome do Senhor seja glorificado e seja exaltado em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Livro de Daniel, capítulo de número 3. Opa, mudar de mão aqui. Capítulo 3. Vamos ler a palavra de Deus. Aleluia. A partir do versículo de número 15. Demorou um pouquinho para você compartilhar. Vai compartilhando, por favor. Capítulo 3, versículo de número 15. Vamos ler aqui alguns versículos alternadamente. Primeiro 15. Agora, pois, se estáis prontos quando ouvides o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorardes, serei lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos?
Respondeu Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Versículo 19. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Dando um salto agora, versículo de número 24. Então o rei se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: então lançamos nós 3 homens dentro do fogo, dentro do fogo. Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e dentro de fogo, e nada há de senão eles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho de Deus, filho dos deuses. Então chegou Nabucodonosor à porta do fogo de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Perdão, está um pouco escuro aqui, eu acabei errando uma palavra, mas já resolvemos aqui. Preste atenção, por favor. Estamos falando de um tempo bárbaro, de um tempo onde as pessoas não tinham muito tempo de vida, salvo aqueles que Deus escolhia para ter assim, mas onde as pessoas entravam em campos de batalha e grande parte delas morriam. Os exércitos eram preparados para a guerra que podia acontecer a qualquer momento. Estamos falando aqui do maior império da época, e com certeza o maior império, pelo menos do tempo antigo, o Império Babilônico, onde o imperador Nabucodonosor tinha dominado nações, tinha estabelecido o seu império vasto em toda a terra conhecida. E aí a história conta, está na Bíblia Sagrada, que ele chama agora, e esse era o costume de Nabucodonosor, os principais também do povo de Israel, como ele fazia com as outras nações. Ele pegava os príncipes, ele pegava os seus generais, ele pegava as pessoas importantes, não apenas para ensinar os costumes dos caldeus, mas também para tirar deles as informações necessárias para que o Império Babilônico tivesse a força que ele, Nabucodonosor, gostaria que ele tivesse. E se tem uma coisa que dá força para alguém, é informação. E aí, por isso que quando nós somos informados da Bíblia, quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós estudamos a palavra de Deus, somos fortalecidos por ela. Por isso que é importante ler a palavra do Senhor. Diz o texto sagrado agora que Nabucodonosor, logo depois da revelação de Daniel, onde Nabucodonosor tem um sonho de uma estátua que simbolizava os grandes impérios futuros, e o dele também, de Nabucodonosor, o Império Babilônico, estabelece agora, por causa da revelação, algo terrível, assim trazendo sobre si uma idolatria. Ele constrói agora uma estátua, e uma estátua gigantesca que era vista de perto e de longe. E a ordem foi essa: quando tocarem todos os instrumentos que fazem barulho, que faziam na época, todos os instrumentos musicais, todos os seres vivos que fazem parte do império de Nabucodonosor tinham que se dobrar diante da imagem. Porém, interessante que 3, entendo também que Daniel fazia parte, mas daí daria uma outra mensagem para falar sobre isso. Entendo que pelo menos 4, inclusive Daniel e os 3 aqui, Sadraque, Mesaque e Abidnego, não se dobraram. Aí você imagina todo mundo cabeça baixa, e tem agora 3 que se sobressaem, chamavam atenção. Entenda o que eu vou te falar. A pessoa que não tem medo da morte, a pessoa que não tem medo do que vai acontecer futuramente, chamará atenção em vida. Porque dentro do coração dela arde a certeza de uma vida eterna. E a certeza da vida eterna faz com que a vida dela natural seja absolutamente insignificante. Então, quando ela acorda todo dia, a contagem dela não é uma contagem regressiva, não existe mais. Porque o nome dela está escrito no livro da vida. Então ela sabe que a contagem dela agora terminou. Quando ela aceitou Jesus como Senhor e Salvador, agora ela começa a projetar a eternidade. E no tempo que Deus colocou ela para viver nessa terra, ela sabe que o principal propósito dela estar aqui, dela como vida estar aqui, é glorificar aquele que o criou ou a criou para o louvor da sua glória. E nós entendemos aqui justamente isso. Sadraque, Mesaque e Abidnego não tinham nenhum medo da morte. Agora, o mais interessante é que, além de não ter medo da morte, eles sabiam exatamente
o tipo de morte que eles iriam ter. E não era uma morte, meu querido e minha querida, fácil. Eles seriam queimados vivos. Esse era o decreto de Nabucodonosor. Agora imagina a convicção desses três. Além de não ter medo da morte, eles não tinham medo nenhum de como eles iriam morrer. Na cabeça deles, a fé e a certeza de algo que iria acontecer pós-morte, porque Deus havia estabelecido isso também no Velho Testamento, era maior do que o medo e o anseio, não só da morte, mas de como eles iriam morrer. E aí você percebe que a vida deles era tão cheia dessa convicção que eles bateram de frente com o maior imperador do tempo antigo. Não tiveram problema de bater de frente com Nabucodonosor. Nabucodonosor, e você vê no texto, ainda dá uma chance para eles. Olha, estão contando para mim que vocês não se dobram. Eu acho que é uma história mal contada. Entendo que isso é uma inverdade. E quando tocar a pífara, quando tocar o órgão, quando tocar o som de trombeta, quando tocar todos os instrumentos musicais, vocês vão se dobrar, não é isso? E os três falaram, não vamos nos dobrar. Não vamos. Por quê? Porque Deus nos fez, esse é o entendimento do texto, para o louvor da glória dele. A gente só vai se dobrar diante dele, porque nós sabemos o que vai acontecer depois daqui. E nós não temos medo da morte, não temos medo daquilo que quem sabe as pessoas imaginam que vai acontecer. Nós não, eu sei exatamente o que vai acontecer. E aí a minha vida reflete isso. Querido e querida, guarde o que eu vou te falar. Deus está colocando no teu coração hoje uma coragem tão extraordinária. Eu fico imaginando, e aqui pegando aqui um paralelo de outros textos, quando Davi entrava nos campos de batalha. Ele não tinha medo de morrer, ele ia para cima. E aí os inimigos, percebendo que Davi tinha uma coragem surreal, uma coragem sobrenatural, eles recuavam. Porque dentro da vida dele estava a certeza de algo eterno. E aí ele não ficava preocupado de matar ou morrer naquele momento, porque ele sabia o Deus que o havia chamado. Eu fico imaginando justamente as pessoas, os profetas do Velho Testamento, profetas como Isaías, como Jeremias, profetas como Ezequiel, próprio Daniel, que foi jogado na cova dos leões. A certeza que eles tinham do Deus que os chamou, e os chamou para ter uma vida que não estava terminando ali caso eles partissem, mas seria eterna, era tão forte que eles traziam isso dentro da vida deles. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que você tem isso dentro do teu coração, através do Espírito Santo. Atos 1:8 declara, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para ser testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Note que no texto de Atos 1:8, Jesus está falando justamente agora daquilo que depois da sua ascensão iria acontecer. Em Atos 2, o Espírito Santo vem. Só que testemunhar naquela época também era ser passivo de morte. Quando as pessoas testemunhavam naquela época, porque o Império Romano dominava, falavam de Jesus, falavam do Cristo, falavam da ressurreição, eram passivos de morte. Quantos cristãos morreram naquela época através do Coliseu, ou através também das cruzes que eram levantadas daqueles que adoravam ao Deus vivo? Você percebe, por exemplo, em Tiago, capítulo 1, versículo 1, livro mais novo do Novo Testamento. Tiago dizendo assim, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos saúde. Entenda, para falar o que ele disse, naquela época não era tão simples como nos dias de hoje. Ele está dizendo, Tiago, servo de Deus, ok, então tá tranquilo, e do Senhor Jesus Cristo. Ele está colocando que Jesus Cristo é Deus, é Senhor, é o Domini, é o Kurios, é aquele que manda, é aquele que tem autoridade suprema. E dizer isso naquela época era passivo de morte. Por isso que quando Jesus em Atos 1:8 está dizendo, ele está dizendo, olha, o poder que vocês vão receber é tão grande, é tão devastador contra o inferno, que vocês não terão medo de nada nem de ninguém. Vão ser as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Nada vai parar vocês. Você está entendendo? Nada vai parar vocês. Eu estou dizendo para quem acredita hoje, nada vai parar você. Deus está chamando você para ser uma pessoa corajosa. Deus está chamando você para ser uma pessoa determinada. Deus está chamando você para ser uma pessoa ousada. Deus está chamando você para ser uma pessoa intrépida.
Mas se você tiver com medo, com receio, se você tiver, quem sabe, cabisbaixo ou cabisbaixa, não vai acontecer. Em nome de Jesus, entenda como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, como aconteceu com Daniel, como aconteceu com Davi, como aconteceu, quem sabe, com Gideão. Já preguei sobre Gideão semana passada, não falha a memória. Assim como aconteceu com tantos homens e mulheres de Deus. Eles não tinham medo do confronto na hora do vamos ver, porque sabiam do que ia acontecer na vida após a morte. Deus tem isso para você. Não tenha medo de viver, não tenha medo de avançar, não tenha medo até de se arriscar em alguns momentos na direção de Deus. Tem gente que fica, quem sabe, parado, e aí eu percebo na Bíblia Sagrada Deus colocando justamente as pessoas para serem ousadas, pessoas que ficam paradas, ficam no ponto, ficam dormindo, pessoas que deixam a vida levar. Pare com isso, você não pode ser assim, você tem que ser uma pessoa proativa, não esperar que a vida guie você, que os ditames da vida direcionem você, não, independentemente do grau de instrução que você tem, da idade que você tenha, ou aonde você mora, a vida que você viva, você tem que ser proativo, vai para cima, porque Deus é com você. Assim aconteceu com esses três, eles não estavam nem aí, foi para cima de Nabucodonosor. A Bíblia diz que se acendeu a ira dele. Irmão, ninguém encarava Nabucodonosor, ninguém encarava. Os outros reis, os outros impérios, dominados pela Babilônia, quando chegavam perto de Nabucodonosor, se prostravam diante dele. A imagem, então, quando tocava tudo, se prostrava diante dela. Mas os três não, porque eles não tinham medo da morte. E se não tinham medo da morte, não tinham medo da vida. Não tinham medo de viver, não tinham medo de prevalecer, não tinha medo, porque ele sabia que o Deus de Israel era com eles. O Deus de Israel é com você. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores é com você. O entronizado entre os querubins é com você. Você ser o resplendor de Deus na terra. Você nasceu para ser aquele e aquela, porque tem a certeza de ter o seu nome escrito no livro da vida. A vida do céu desce em você em Cristo e é revelada através do Espírito Santo. Isso quer dizer que dentro de você vem agora uma alegria sobrenatural. Dentro de você vem uma vontade extraordinária de viver, porque você sabe que em Cristo você nunca mais vai morrer. A morte foi tragada pela vida. E é isso que nós temos que entender, meu querido e minha querida, que nos vai impulsionar a viver uma vida extraordinária. Se essa palavra está falando com você, vai compartilhando, vai chamando as pessoas, vai abrindo os grupos, vai abrindo as salas. Hoje é uma live especial. Quem deu o tema foi meu filho, tá? João Victor. Ele estava aqui, papai, fala desse tema, fala desse tema, fala desse tema. Tô falando, tá aqui me assistindo, tô falando do tema. Tá aqui assistindo, tá aqui, ó. Dá um oi, João. Tá aqui deitadinho aqui, fala que eu vim pra você, né, daí? Você que deu o tema hoje, não foi? Foi eu que deu o tema, foi eu que dei o tema hoje. Fala aí, oi, pessoal aí. Oi, pessoal, tô achando aí a live, estão compartilhando bastante, dando bastante like. E aí, tô dando bastante like, tô vendo aí, né? Dando bastante like pra meu pai ficar feliz. Meu pai ficar feliz, eu fico feliz mesmo. Aleluia, glória a Deus. Obrigado você que está fazendo isso. O filhão que deu o tema aqui hoje. E aqui a Bíblia declara, para a glória de Deus, que eles agora batem de frente com Nabucodonosor. Batem de frente justamente com o imperador. E aí ele fica, como disse, nervoso, irritado. E aí você percebe algo interessante. Eu vejo aqui, por detrás do escrito neotestamentário, um medo de Nabucodonosor da morte. Ele, Nabucodonosor, tinha medo da morte. Bispo, como é que você prova que o imperador Nabucodonosor tinha medo da morte? Capítulo 3, versículo 20 diz assim: e ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no fogo ardente. Ué, como assim? Como assim? Quer dizer, o povo hebreu era de estatura mediana. O povo babilônico, segundo alguns historiadores, estatura alta. Nabucodonosor, com certeza, tinham guardas que o guardavam. A guarda imperial guardava Nabucodonosor. Se alguém chegasse perto, era passivo de morte. Mas só que quando Sadraque, Mesaque e Abednego colocaram sobre Nabucodonosor a certeza de que eles tinham, de que Deus, o Deus de Israel era com eles, a certeza que eles tinham que na hora do vamos ver, Deus iria intervir, Nabucodonosor teve medo. E só tem medo de alguma coisa na vida quem tem medo da morte.
Nabucodonosor, então trêmulo, semblante de raiva, mas também medo, manda chamar os mais poderosos soldados do seu império, para segurar justamente os mais fraquinhos aos olhos humanos. Porque uma pessoa que tem certeza da vida eterna, uma pessoa que se alegra com a certeza da vida eterna, uma pessoa que tem convicção que o seu nome está escrito no livro da vida, uma pessoa que sabe que ele é a expressão do amor de Deus, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, e esse mundo eu faço parte. E Jesus justamente é aquilo que o Senhor entregou, o que mais precioso havia na glória, no céu. O seu Filho único, o Filho unigênito, ele foi entregue no meu lugar. Diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é justamente esse sentimento aqui de convicção que Sadraque, Mesaque e Abidnego foram para cima de Nabucodonosor. Nabucodonosor deve ter dado passo para trás e mandou chamar os soldados mais poderosos para segurar esses três, que no mínimo na cabeça de Nabucodonosor eram loucos. No mínimo tinha uma loucura ali, porque eles literalmente são um pouco deselegantes, para não falar bastante deselegantes. Sabe uma pessoa deselegante, que ela fala uma coisa que não deveria falar? Ou é um pouco dura na fala, quem sabe um pouco áspera na fala? Você percebe no texto aqui um pouco áspera a fala dos três, mas com respeito, respeitando ao rei. Quando diz assim, ó, responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei, versículo 16, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Ou seja, o assunto que nós temos com Deus é nosso. O negócio que nós temos com Deus é nosso, imperador. E a gente não tem que dar satisfação para você. Você não vai entender aquilo que a gente está dizendo. Mas apenas veja que de duas uma, ou Deus vai nos livrar das tuas mãos, ou ele vai nos livrar das tuas mãos, ou se ele não nos livrar, tá tudo certo também. A gente sabe exatamente o que vai acontecer depois. Então nós não temos medo. Olha a convicção, olha a certeza que eles tinham. A Bíblia diz então que os soldados mais fortes jogam agora Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha que, segundo a ordem do próprio imperador, foi acesa 7 vezes mais. O calor era tão intenso que os soldados fortes do império, quando pegaram Sadraque, Mesaque e Abidnego, os amarraram e jogaram, o fogo matou os soldados. Porém, com o passar do tempo, o fogo vai diminuindo, diminuindo a sua intensidade. Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam lá teoricamente mortos. Quem sabe nem os ossos poderiam sobrar com aquela temperatura como estava. Quando aí vai Nabucodonosor e olha e percebe, peraí, não jogamos 3? E alguém responde, sim, imperador, foram 3. Então por que eu estou vendo 4? E o quarto semelhante ao Filho dos Deuses. O que aconteceu? A vida da eternidade eterna, e a certeza disso, que Sadraque, Mesaque e Abidnego tinham, que tiravam deles, completamente o medo da morte, fez com que nesse momento agora, o eterno viesse para essa dimensão natural. Isso quer dizer que, nesse texto aqui, eles estavam exatamente dentro do momento eterno. Vou explicar. Com certeza, no céu não tem doença, não tem tristeza, não tem amargura, não tem câncer, não tem AIDS, não tem Covid. Lá no céu ninguém morre queimado, ninguém morre de acidente, ninguém vai ficar ferido. Foi exatamente isso que aconteceu. Quando eles foram jogados lá, a dimensão do céu desceu na terra. E aí foi tão forte, tão poderoso o que aconteceu, que diz o texto, e quando eles saem de lá, pode ver aqui depois no texto falando aqui, ó, aleluia, está escrito. Cadê aqui o texto? Versículo 25, respondeu e disse, eu, porém, Nabucodonosor, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada deles são deles. O aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos Deuses.
E aí você continua o texto dizendo aqui: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou dos seus servos, e confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Ele começa a glorificar a Deus, porque quando Sadraque, Mesaque e Abednego estavam ali, diz o texto, nada foi queimado deles, nada. Diz aqui, versículo 27, nenhum só cabelo da sua cabeça se tinha queimado. Nenhum, nada foi queimado. Ou seja, a dimensão do céu desceu na terra. Por que eu estou falando tudo isso? Vai compartilhando, que agora eu vou chegar no ápice da mensagem para você hoje. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que a dimensão do céu vai descer aí na tua casa. A dimensão do céu vai descer aí agora no meio da sua família. A dimensão do céu vai descer agora no meio da sua empresa, no meio dos seus negócios. A dimensão do céu vai descer agora onde você precisa. Eu quero dizer em nome de Jesus que começa um tempo onde a manifestação da glória de Deus vai visitar agora a tua parentela. E se tem pessoas de coração endurecido, elas verão a glória de Deus através da sua vida e verão a grande transformação que isso faz dentro de você. Ou seja, independentemente das situações que você vive, independentemente da guerra que você passa, independentemente daquilo que você tem a enfrentar no dia de amanhã, você não tem medo de nada nem de ninguém, só teme e treme diante do Deus vivo, porque você sabe que o seu Redentor vive, você sabe que a sua vida não termina quando você partir, porque você vai partir para a glória, e você sabe exatamente que o motivo da sua existência aqui na terra, uma partícula minúscula dentro da eternidade, se podemos dizer assim, é para que Deus seja glorificado em tudo aquilo que você viva, em tudo aquilo que você experimente, em tudo aquilo que você possa testemunhar para a glória do nome dele. Paulo declara que comais, que bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Isso quer dizer, meu querido e minha querida, que seja no café da manhã, seja quem sabe no almoço, no jantar, em uma das refeições, seja quem sabe onde você trabalha, a empresa que você tem, o negócio que você tem, seja aquilo que você está fazendo ou estudando, que Deus seja glorificado em tudo isso. Mas para que Deus seja glorificado em tudo isso, eu preciso ter no meu coração uma alegria sobrenatural. Eu preciso ter no meu coração uma certeza absoluta de vida eterna e saber que o período que eu estou aqui não é para sofrer, para padecer, para ter amargura, para quem sabe ser humilhado, para tomar paulada. Não. Tudo que eu vivo aqui é para que Deus seja glorificado. Aí a partir disso a minha mente começa a raciocinar diferente. E eu começo a enfrentar as situações, começo a enfrentar os problemas, começo a enfrentar as lutas, começo a enfrentar os desafios, começo a enfrentar os gigantes, começo a enfrentar e derrubar as muralhas, começo a pular, se for necessário, as montanhas, porque eu sei que o meu Redentor vive. E eu sei que no período que eu estou aqui, eu não posso, porque eu não nasci para isso, para ser uma pessoa fraca, porque Deus, o Todo-Poderoso, me faz forte. E aí, como Paulo declara, é na fraqueza que eu me fortaleço. É assim que Deus tem para você. Nessa situação, quem sabe, Deus está mostrando para você o quão forte você é, o quão determinado você é, o quão ousado você é. Então não fique, por favor, miando, não fique, por favor, com medinho. Não pare com isso, por gentileza. É em nome de Jesus que você tenha dentro do seu coração a alegria da salvação, a alegria de vida eterna e a certeza de um novo tempo extraordinário em nome de Jesus. Esse é o intuito, quem sabe, meu querido e minha querida, de algumas coisas que você vive. É para que você possa entender verdadeiramente o poder que você tem através do Espírito Santo. Eu vejo aqui esse texto e vejo outros textos da palavra de Deus e o resultado normalmente é o mesmo, onde Deus é glorificado no final. Eles foram jogados lá. Nabucodonosor, diz o texto, foi lá olhar. E deve ter ido olhar com medo. Vamos ver o que aconteceu. Vai que o que eles falaram aconteceu de verdade? É de verdade mesmo? Quando ele chegou lá, 4. Jogaram 3, mas tinham 4. O que é isso? Quando eu falo da dimensão do céu descer na terra, é o Deus do céu descer na terra. Eu vou repetir. Quando eu falo que a sua casa vai ser um pedaço da dimensão do céu, é porque o Deus do céu vai descer na terra. Mas, bispo, pelo amor de Deus, veja Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo número 3. Leia o texto. Estava lá Moisés apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. De repente ele viu, numa visão, olhou assim e percebeu uma sarça que queimava
porém não era consumida pelo fogo. Quando ele chega lá, Deus fala de dentro da sarça, e dizendo: Moisés, Moisés, tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está é terra santa. Moisés começou a ficar meio com medo, com receio. E Deus falou: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Diz o texto que Moisés encobriu o rosto porque temeu olhar para Deus. Deus desceu na terra. E eu percebo, meu querido e minha querida, que a maior expressão de Deus descer na terra, João capítulo 1. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Deus quer descer na terra de novo. Creia nisso, aí na sua casa, através do Espírito Santo. O próprio Deus falou: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Se você abrir a sua casa para a glória de Deus, se você invocar a presença de Deus agora aí na sua casa, se você, quem sabe, simbolicamente falando, abrir a porta, e simbolicamente falando, entenda isso, e convidar: Senhor, entra aqui na minha porta, pela minha porta, entra aqui na minha casa. Deus não precisa de porta para fazer isso, mas simbolicamente, se você quiser fazer uma atitude bonita diante do reino de Deus: Senhor, entra aqui, convide o Senhor, quem sabe, para a sua sala de jantar, para o quarto que você está me assistindo, para a sala que você está me assistindo. Bispo, eu estou no carro, que seja no carro. Convide o Senhor, chame a dimensão do céu à terra, para você ver o que vai acontecer. Quando você fizer isso, você vai perceber que o peso da glória de Deus vai tirar todo o peso de aflição, vai tirar todo o peso do cansaço, do abatimento, da fadiga, do estresse, da estafa, e você vai começar a sentir leve, porque, como declara o Senhor, o seu jugo é suave, o seu fardo é leve. Isso quer dizer que hoje a dimensão do eterno está entrando aí na sua casa, porque você já está conectado à dimensão eterna quando aceitou Jesus como Senhor e Salvador. O seu nome, como disse algumas vezes nessa live, eu vou repetir de novo, foi escrito no livro da vida. E aí a vida que Jesus prometeu em João 10:10, parte B, se cumpre, porque ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E essa vida abundante quer dizer exatamente um paralelo que fala no livro do Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, teu pastor, e nada nos faltará. E quando nada nos faltará, não é que Deus dá migalhas. E quando eu falo de migalha, é aquilo que, quem sabe, sobra. Ninguém aqui é samaritano, nós somos filhos do rei. Então eu não posso ficar vivendo de sobra. A pessoa quer me ajudar. Não. Nós somos filhos do rei. Lógico que aceitar ajuda é importante. Os irmãos têm que se ajudar. Nesse tempo agora de mudança, meu Deus do céu, quero louvar a Deus na live mesmo, pela vida do Roberto, da Pamela, do Nico, da Patrícia, do seu Josué, da dona Regina. Quem mais, meu Deus, que nos ajudou? Tanta gente aí que nos ajudou. Pessoas que estão nos ajudando. O seu Luiz que prestou o carro. Tanta gente nos ajudando. Quero louvar a Deus pela vida desses amados. Pastor, meu Deus, que nome do pastor agora aqui, tem nos ajudado, vou lembrar o nome dele, que tem nos ajudado também, pessoas que têm estado conosco, nos ajudando na mudança. Meu Deus do céu, quanta coisa linda. Eu quero dizer para você que faz parte o ajudar. Agora, outra coisa é receber migalha. Outra coisa é receber o que cai da mesa. Ninguém aqui é samaritano. Nós somos filhos de Deus. Irmãs, vocês são filhas de Deus. E é isso que nós temos que ter no nosso coração. Um sentimento de reis e as irmãs de rainhas. Apocalipse 1:6. Ele nos constituiu reis e sacerdotes. Lembrei, pastor Damião, um beijo no seu coração, deve estar me assistindo também. Obrigado pela ajuda. Amado irmão, meu Deus do céu. E eu quero dizer para você nessa live de hoje: tenha alegria nessa vida, porque a sua vida em Cristo nunca mais vai terminar, nunca mais vai acabar. É o que eu falo às vezes para algumas pessoas quando a gente vai fazer um velório. Eu digo, esses dias eu vi acho que uns 2 anos atrás, se me falar a memória, eu vi um amigo falar do pai dele isso, que quando parte alguém é porque Jesus preparou a mansão celestial, e logo logo vamos estar juntos também. Que você tenha isso no teu coração, que você tenha essa certeza no teu coração. Não ter medo de nada nem de ninguém, como eu falo várias vezes aqui na live, é também não ter medo da morte, porque a morte foi tragada pela vida. Porque Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Uma vida abundante que nunca mais terminará para aqueles que são salvos. Quero pedir algo para você agora, nesse momento, por favor. Daqui eu vou fazer um apelo daqui a 3 ou 4 minutos. Um apelo. Se você conhece alguém que não é crente, chame essa pessoa agora.
Coloque pessoas através do grupo agora, chama essas pessoas, compartilha com força, como diria eu sou nordestino, faça isso com força, como diria o nordestino, compartilhe, porque eu vou fazer um apelo, eu tenho certeza que pessoas vão se converter nessa live de hoje, eu tenho certeza que pessoas vão aceitar Jesus como Senhor e Salvador nessa live de hoje, eu tenho certeza que algo vai acontecer hoje, e o nome do Senhor será glorificado e será exaltado. Se você crê nisso, ô glória, deu um zoom aqui, se você crê nisso, vai chamando as pessoas, por favor, vai compartilhando, vai chamando aquelas pessoas que não conhecem Jesus como Senhor e Salvador pessoal. Bispo, eu conheço, então fique aí, não sai não, que você vai interceder, você vai orar, você vai agora, nesse momento, daqui a pouquinho orar, porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão se converter nesta live em nome de Jesus. Terminando aqui a mensagem, diz mais o texto aqui, versículo 29, por mim, pois, é feito um decreto, Nabucodonosor dizendo, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como ele. Versículo 30, olha isso aqui, versículo 30, para quem não tem medo, para quem na hora do vamos ver vai para frente, na hora do vamos ver enfrenta como eles enfrentaram, até a fornalha 7 vezes mais acesa. Aquele que é proativo, aquele que bate de frente com aquilo que desagrada a Deus. Olha aqui versículo 30. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província de Babilônia. Assim é um dos segredos da grande prosperidade de Deus. É quando nós colocamos o Senhor acima dos nossos sonhos, acima dos nossos objetivos, acima de qualquer coisa, seja engrandecido o nome do Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda exaltação. Eu quero falar com você agora que está me assistindo. Você que quem sabe está aí do outro lado agora. Só soltar aqui o carregador aqui para ficar mais fácil para falar com você aqui. Isso, agora está mais fácil. Quero falar com você agora algo muito sério. Você que está me assistindo agora, ou assistirá, quem sabe, na live quando ela foi enviada para você, se essa mensagem falou com você, eu quero dizer algo em nome de Jesus. Eu não quero convidar você para uma religião, não quero convidar você para a minha igreja, não quero convidar você para nenhuma igreja. Quero convidar você a ter um encontro pessoal com o autor e consumador da nossa fé. Um encontro pessoal com o Rei da Glória. Um encontro pessoal com aquele que nasceu, viveu, morreu numa cruz, no meu lugar e também no seu lugar. Ressuscitou ao 3º dia. Foi ascendido aos céus. E agora está à destra de Deus Pai em majestade intercedendo por nós. Quero falar com você. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como declarou o seu primo João Batista quando foi batizá-lo nas águas do Rio Jordão. Eu quero falar com você que, quem sabe, nunca aceitou Jesus como Senhor e Salvador pessoal. Nunca aceitou. E o que é isso, bispo? É você entender que Cristo é a manifestação máxima do amor de Deus. Que a cruz foi justamente a demonstração do amor de Deus, porque o sacrifício que ele fez foi para que pudesse, através do seu sangue, nos remir de todos os pecados. Eu quero falar com você agora que está me assistindo nos grupos, nas salas que foram abertas. Se você sentir de Deus, vai abrindo mais salas, vai chamando mais pessoas, por favor. Quem sabe você quer hoje aceitar Jesus como Senhor e Salvador pessoal. Quer hoje ter um encontro com Cristo. Quer hoje ter a certeza da vida eterna. Quer hoje ter o seu nome escrito no livro da vida. Quer hoje, quem sabe, perder completamente o medo da vida, porque perderá o medo da morte. É para você que eu quero falar agora, que quer ter esse encontro verdadeiro com o Senhor, com o Rei dos Reis. E repito, não quero chamar você para uma religião, para uma igreja, quero chamar você para ter um encontro com Cristo. Se você quer aceitá-lo como Senhor e Salvador pessoal, é só você repetir essa oração simples comigo. E guarde o que eu vou te dizer. O Senhor entrará no teu coração e a tua vida será transformada por Ele.
Se você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador pessoal, repita essa oração comigo dizendo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Salvador e Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida e me dá uma nova vida. Senhor Jesus, eu creio no teu sacrifício. Eu creio que o Senhor morreu numa cruz no meu lugar. E por causa desse sacrifício, a minha vida agora foi resgatada. Eu não pertenço mais a Satanás e seus demônios. Não sou mais escravo do pecado, mas agora sou livre em Cristo para viver uma vida, a vida que o Senhor prometeu. Senhor Jesus, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu entrego ao Senhor agora, para que a minha vida seja guardada pelo Senhor. Faça morada no meu coração e transforma a minha vida. Pai, agora eu posso dizer que meu Deus é Pai, porque está escrito que todos quanto o receberam Jesus. Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Se você fez essa oração comigo, o seu nome está escrito no livro da vida. Se você fez essa oração comigo, a tua história está sendo transformada a partir de agora. Se você fez essa oração comigo, se prepare para viver agora aventuras extraordinárias, porque já não sou eu que vivo, como declara o apóstolo Paulo, Cristo vive em mim, esperança da glória. Isso quer dizer que o Senhor vive em você através do Espírito Santo e começa algo maravilhoso a partir de agora. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu estou sentindo a presença do Eterno aqui. Começa algo novo sobre a tua vida a partir dessa noite. Começa uma nova história, uma nova caminhada sobre a tua vida a partir dessa noite. Você que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, receba agora em nome de Jesus um novo tempo e uma nova história. E você que vai já fazer parte do povo de Deus, receba também, porque o Senhor está entregando nesta semana que vai se iniciar depois de amanhã, porque amanhã é sábado e domingo é o primeiro dia da semana. Deus vai entregar para você vitórias impressionantes, uma história maravilhosa está sendo recontada. Eu estou dizendo para quem acredita que começa hoje algo sem precedentes, onde o nome do Senhor está sendo glorificado e está sendo exaltado. Estou dizendo para quem acredita, começa hoje o desencadear de presentes que serão agora vistos de perto e de longe, porque Deus entrega isso para você e o nome do Senhor está sendo glorificado e exaltado. Se você acredita nisso, vai dando glória a Deus, vai louvando ao Senhor e crê no que eu vou te falar. Abra as tuas mãos, por favor, porque eu quero abençoar como ministro do Evangelho do Senhor, o ministro do Evangelho do Deus vivo. Eu quero abençoar a obra das suas mãos, que aonde você as colocar, abençoado será. Que os teus caminhos sejam abertos pelo Senhor, que haja prosperidade sobre a tua vida, que os teus caminhos sejam agora direcionados através do Espírito Santo, para você viver as histórias que Deus quer que você viva. Que dentro do teu coração tenha a alegria da salvação, que dentro de você, através do poder do Espírito Santo, aonde você tiver, a glória do Eterno te preceda, que através de você vidas também sejam transformadas, porque a sua foi transformada também nessa noite para a glória do Senhor. Que aonde você tiver, ao norte, o sul, o leste e o oeste, os 4 pontos cardeais possam convergir em bênçãos extraordinariamente poderosas, e aonde você tiver, o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Em nome do Senhor Jesus, eu quero dizer para você, você nasceu para vencer, para prosperar, para ter o melhor dessa vida e para ser feliz. Acredite, a dimensão espiritual eterna, eu estou falando aqui diante da presença
presença de Deus vai agora trabalhar ao teu favor. O Deus eterno, como prometeu na sua palavra, vai estabelecer o propósito dele através da sua vida. E qual é o propósito de Deus? Ser glorificado na terra. Deus vai te levantar, Deus vai te prosperar, Deus vai te ungir, Deus vai te capacitar, Deus vai te alegrar, Deus vai agora te restituir, Deus vai te avivar. Começa algo novo sobre a tua vida, alegra o teu coração. Se você está passando, quem sabe, um mês de agosto que você gostaria de apagar da tua memória alguma área da tua vida, por favor, não faça isso, não apague da sua memória não. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Quando o tempo passar, você vai perceber que essa situação conflitante, difícil, de guerra, até de perda, uma situação, quem sabe, que aos olhos humanos causaria um trauma, cooperou para o seu bem de uma maneira sobrenatural, porque você ama ao Senhor. Eu estou dizendo para você que acredita, começa algo novo sobre a tua vida hoje. Vai compartilhando, vai chamando as pessoas. Eu falei que a live é um pouquinho mais longa, eu estou terminando daqui a pouquinho, mas eu tenho ainda uma declaração da parte de Deus para você. Eu tenho ainda algo para falar da parte de Deus para você. Deus tem para você uma história tão linda, tão extraordinária, tão poderosa. Eu estou dizendo para quem crê, tu e a tua casa servirão ao Senhor. Tu e a tua casa vão se dobrar diante da presença de Deus. Eu estou vendo aqui Deus preparando mesas. Sabe o que é isso? Mesas preparadas pelo Senhor, onde você vai conversar com seus entes queridos, com os seus familiares, esposa com marido, marido e esposa, pais com os filhos, filhos com os pais na mesa, falando das coisas de Deus, falando da palavra de Deus, compartilhando, quem sabe, as experiências que tiveram com Deus. Eu estou profetizando isso em nome do Senhor Jesus. Se dentro da tua casa não tinha harmonia, a partir de agora terá. Se dentro da tua casa, quem sabe, estava aí gelada, fria, parecia um ambiente, quem sabe, de um velório de não crente, a partir de hoje a glória de Deus vai nascer na tua casa. O sol da justiça de Malaquias 4:2 vai iluminar agora a tua casa, o teu apartamento, a tua residência, e você vai sentir a presença de Deus de maneira extraordinária. Eu estou dizendo para quem crê que começa algo novo na Cambaia, começa algo novo sobre a tua vida, começa algo novo sobre a tua história, começa algo novo sobre o teu casamento, começa algo novo sobre a tua relação, pais com os filhos, filhos com os pais, começa algo novo agora no meio do teu trabalho. E se você, quem sabe, tinha uma porta fechada, é porque o próprio Deus fechou, porque a porta que ele fecha ninguém abre, mas a porta que Deus abre ninguém fecha. Deus está abrindo uma porta excelente para você, Deus está abrindo uma porta de honra, uma porta de prosperidade, uma porta de alegria, uma porta agora onde você terá grandes resultados. Você que trabalha, você que é empresário ou profissional liberal, Deus fará isso acontecer e o nome do Senhor será glorificado e será exaltado. Receba isso sobre a tua vida. Eu estou dizendo de um Deus que transforma histórias, de um Deus que visita aqueles que o invocam. Invoque a Deus nessa noite aonde você está. Invoque a presença de Deus nessa noite aonde você está. Acredite que o Senhor está buscando. Jesus falou isso. O Pai busca os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que é um conselho, faz um culto pessoal a Deus. Quem sabe no banheiro da tua casa, no quarto, dá uma saída para a rua, não sei, mas diga para ele que você o ama, diga para ele que você o adora, diga para ele que ele é tudo para você, diga para ele que você necessita dele. Fala isso através dos teus lábios, da tua boca, para você ver o que vai acontecer. A presença de Deus vai invadir aonde você estiver. Você vai sentir-se amado e amada de Deus. E quem sabe esse medo, esse trauma, esse anseio, esse desânimo vai partir. Por quê que vai partir? Porque não vai ter espaço, porque a glória de Deus vai invadir você, e da planta dos pés à raiz dos cabelos, Deus vai entregar para você uma alegria sobrenatural, porque você não tem mais medo da morte, mas a partir de hoje, você sabe que a tua vida é eterna em Cristo Jesus. Meu querido e minha querida, eu tenho certeza em nome de Jesus que a tua história nunca mais vai ser a mesma. Eu tenho certeza em nome de Jesus que através da pregação da palavra do Eterno, você está sentindo a presença de Deus aí, e há um entusiasmo dentro de você, uma alegria que está sendo renovada dentro de você. Eu tenho certeza em nome de Jesus que a partir dessa noite, você vai acordar amanhã no sábado, dizendo: meu Deus, estou acordando diferente, meu Deus, estou acordando mais animado, mais animada, eu estou acordando diferente porque eu sei que o meu Redentor vive, porque eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida, porque eu sei que agora Cristo vive em mim, esperança da glória, porque eu sei, ou quem sabe eu fui lembrado ou lembrada que eu posso chamar Deus de Pai,
porque Ele é meu Pai, Ele é o Abba Pai, Ele é o Paizinho, e eu posso dizer Abba, ô Paizinho, e Ele vai me ouvir, porque eu sou filho dele, os irmãos filhos e as irmãs filhas dele, e a Deus toda a glória por isso. E aí o nosso sentimento muda, o nosso sentimento é transformado, porque algo novo vem dentro do nosso coração. Essa live de hoje, eu espero em Deus que tenha falado com você através da palavra do Senhor. Eu espero em Deus que você tenha sido renovado e renovada. Eu espero em Deus que dentro do teu coração haja agora uma alegria que foi restituída, porque Deus me mostrou muitos corações entristecidos, abatidos e amargurados. Mas Deus falou comigo muito claro: fale algo que vai animá-los, fale algo da minha parte que vai trazer um entusiasmo para eles. E aí nessa hora eu não sabia o que falar. Quando eu cheguei aqui na casa do Roberto da Pâmela, estamos aqui hospedados, estamos ainda em tramitação de mudança, e aí nessa hora eu não sabia para onde que eu não tinha ideia o que eu ia fazer. Aí meu filho falou assim: pai, fala aí de vida após a morte. E me deu um insight. Eu falei: é verdade, vida após a morte. João Victor teve a revelação que eu tanto busquei, preciso orar mais, porque aí veio justamente o insight para falar justamente o que nós falamos hoje. Eu espero que tenha sido bênção para você. Creio em Deus que foi, porque eu não falei de mim, não falei das situações minhas pessoais, experiências minhas, que às vezes eu preciso contar, lógico que sim, mas eu falei daquilo que é de Deus, da palavra de Deus, contando aquilo que o Senhor nos colocou para falar. Muito obrigado pelo teu compartilhamento. Posso fazer um pedido pessoal para você? Quando a live terminar, se você sentiu no coração, continue compartilhando. Você pode compartilhar a live da seguinte maneira: você entra na minha página no Facebook ou no meu perfil no Facebook, Bispo Marcelo Araújo dos Santos, ou no meu perfil Marcelo Araújo dos Santos. Você entra lá, compartilhar, e você compartilha nos grupos que você tem, se você não fez ainda, no Facebook. Você pode compartilhar também no Message para todas as pessoas que você tem, se essa live falou com você, se essa palavra de Deus falou com você. Se você não fizer isso também, por favor, te amo do mesmo jeito. Mas se você fizer, meu Deus, vai alegrar o coração de Deus, porque Deus quer que aquilo que é dele seja propagado em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um excelentíssimo final de semana para você. Maravilhoso final de semana para você. Que haja salvação na tua casa, na tua família e na tua parentela. Ore por mim, Bispo Marcelo Araújo. Ore também pelos meus filhos, Rebeca e João Victor. Ore pela minha esposa, Bispa Traveling. Ore por nós, por favor, ore mesmo. Carecemos das suas orações e nós oramos por vocês. Muitíssimo obrigado. Olha, essa semana agora foi muito corrido para a live, por causa da mudança. Mas hoje consegui chegar um pouco atrasado, mas consegui fazer, glória a Deus por isso, e eu espero que tenha sido bênção para você. Ana Navarro, Deus te abençoe. Maria Cristina, minha amiga, Deus te abençoe, glória a Deus. Sheila, Deus abençoe. Regina Macedo, Deus abençoe. Pamela Goldstein, Deus abençoe. Celinácio, Deus abençoe. Sheila, Deus abençoe. Seu Josué, Deus abençoe. Jurandir, Deus abençoe. Ivone Navarro, Deus abençoe. Celinha, Deus abençoe. Paula Silva, Deus abençoe. Muito obrigado, viu? As salas que foram abertas, estamos vendo a Leila aqui também. Acho que o Lucas também está aqui. Não sei se o Lucas está aqui comigo também. O Lucas, não sei. Se o Lucas estiver, Lucas, obrigado. Lucas, quando entra, ele compartilha a beça. A Cris também, não sei se está aí com a gente. Deus abençoe muito vocês. Roberto, obrigado por compartilhar tanto. Deus abençoe. Francisca Linda, Deus abençoe, Francisca, viu? Glória a Deus. Muito obrigado você que está fazendo isso, viu? A Deus toda a glória, todo louvor e toda exaltação. Obrigado, Cris, ter falado, recebo isso. Aleluia. Muito obrigado. Excelente final de semana. Te amo em Jesus. Demais. Muito na paz do Senhor. Cidanção, obrigado por compartilhar. E até segunda-feira, em nome de Jesus. Paz. Tchau, tchau. Paz.